Pedimos que todos os irmãos que estão nos assistindo, que possa se sentir à vontade na presença de Deus. Amém? Você que está no seu lar, que está aí uma noite um pouco fria, mas sinta a presença de Deus, sinta o calor aí do Espírito Santo na sua casa. Amém? Nesse momento estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus por mais um dia, e logo mais estaremos louvando ao nosso Deus, cantando alguns louvores. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo e exaltado Deus, ó Pai Celeste, ó Pai bendito, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez, para agradecer, ó Pai, pelo santo nome, agradecer, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso que cuida, ó Pai, da Tua igreja, cuida dos Teus filhos. Ó Deus, eu oro nessa noite, ó Pai, onde estiver um servo Teu ouvindo, ó Pai, vendo, ó Pai, esta live, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, venha, Jesus, tocar nos corações, gente cheia de alegria, de paz, ó Pai. Ó Pai, aquela alegria que vem do Senhor, ó Pai, aquela paz que vem do Senhor, ó Pai, que meio às tempestades, ó Pai, o Teu Espírito Santo entra nos nossos corações, nos dando paz, nos dando alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um, Pai, que neste momento, ó Pai, está triste, ó Pai, está, ó Pai, um pouco preocupado. Jesus, tira toda preocupação, tira todo medo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que Teus filhos possam sentir a presença, Pai, sentir o toque do Teu Espírito Santo, Pai, porque somos, ó Pai, a Tua casa, somos a habitação Tua, ó Pai, a habitação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Jesus, venha tirar tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha a nossa vida, ó Pai, de Te louvar e de Te exaltar, ó Pai. Que o nosso coração, ó Pai, não possa ter espaço, Pai, para mais nada, a não ser louvor e adoração, glórias e honras ao Teu nome, Senhor amado, cheio do Teu Espírito Santo. Fica conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma. O Teu perdão é completo. Teu perdão, Jesus, Jesus,
glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós cumprimentamos a todos aí que estão nos assistindo nessa noite, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço que vocês que estão aí na casa de vocês, onde você estiver, se você estiver com a Bíblia, que você abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos refletir, fazer uma breve reflexão nessa história de um homem de Deus muito conhecido, que é Paulo. E para nós darmos início então à nossa reflexão, está lá no livro de Atos, capítulo 27, o versículo 6. Atos 27, versículo 6. Eu peço que os irmãos, se você estiver com a sua Bíblia, não a feche depois da leitura, porque nós vamos continuar caminhando no texto, tá? Então, vamos lá em Atos, capítulo 27, o versículo 6 diz assim: ali o oficial romano encontrou o navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Muito bem, então para a gente ter o contexto da história, Paulo ele estava sendo levado ao imperador romano para ser julgado, e aí então ele de Alexandria ele parte para a Itália para encontrar com o imperador e assim ser julgado, né? Ele havia sido preso e então ele estava sendo conduzido a Roma. Lá no versículo 10, vamos ler aqui, ó. Paulo avisou os homens o seguinte, que antes deles partirem para lá, ele avisou o seguinte: homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Então, nesse trecho aqui a gente vê que Paulo ele alerta os oficiais romanos que estavam levando ele, alguns oficiais, ele alerta aquelas pessoas e fala: ó, essa viagem ela é muito perigosa para a gente fazer hoje, vamos esperar aqui, vamos aguardar aqui. Só que os marinheiros, aqueles que iam dirigir o navio, eles falaram o seguinte: não, deixa disso, não precisamos disso não, vamos continuar a viagem, dá para ir, o vento está soprando leve, dá para a gente continuar a viagem. Então os oficiais preferiram dar ouvidos ao que os marinheiros falavam, que os capitães do navio falavam, do que o conselho de Paulo de ficar por ali. E aí nossa primeira reflexão aqui é que a gente muitas vezes temos que dar ouvidos às vozes sensatas. Paulo ele foi muito sensato em dizer: ó, não vamos ficar aqui quietinho, né? Mas os oficiais não deram ouvidos a Paulo, deram ouvidos aos marinheiros, e aí eles acabaram entrando numa uma enrascada. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então nós vemos que a gente tem que dar ouvidos às vozes sensatas, pessoas que nos instruem, que nos aconselham, dão conselhos bons. Muitas vezes a gente acaba não seguindo os conselhos, que às vezes a gente pede para alguém chega: ó, faça isso, acho que é melhor assim, e aí alguém
vem e dá um conselho totalmente deturpado à vontade de Deus, a gente acaba seguindo esse conselho e aí a gente acaba entrando numa tempestade. Então, o primeiro ensinamento é: vamos dar ouvidos às vozes sensatas, vamos dar ouvido à palavra de Deus, que nos aconselha, que nos instrui nos caminhos certos, né? E não dar ouvidos aos conselhos errados, tá bom? Lá no versículo 18, Paulo ele vai relatar, se vocês estiverem com a Bíblia podem olhar lá. Paulo ele relata que os marinheiros jogaram as cargas que estavam no navio no mar, porque já estavam no meio de uma grande tempestade. Veio um vento muito forte, o vento nordeste, e tirou eles da rota. E aí os marinheiros começaram a ficar preocupados, aquelas pessoas começaram a ficar desesperadas, e aí uma das primeiras atitudes delas foi pegar a sua carga, aquilo que estava pesando no navio, e jogá-lo para fora. Jogou fora. Vocês querem ver lá? Versículo 18, olha só. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. E aqui tem outro ensinamento que a gente pode ver aqui, que muitas vezes a gente, para suportar algumas tempestades da vida, a gente precisa se livrar de algumas cargas, alguns pesos, né? E a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas coisas não tem afligido, principalmente nos dias de hoje, a depressão, o estresse, entre outros sentimentos que a gente tem, que vai nos minando aos poucos, vai tirando a nossa fé, vai tirando a nossa paz, vai deixando a gente desanimado, fraco, como esses marinheiros ficaram. E a gente aprende aqui que nós temos que jogar isso fora. A Bíblia fala que Jesus fala que o fardo dele é suave e leve. Então nós devemos pegar esse fardo de Jesus, que ele é suave e leve, e largar os nossos fardos pesados do nosso dia a dia, as nossas tribulações que a gente passa. Joga fora. Não viva no passado. Passado ruim, pode viver o passado bom, mas o passado ruim não viva. Não viva isso. Aquilo que te martiriza, joga fora. Jogue fora. Não fique com isso guardado com você. Jogue fora. Nós vemos que no meio da tempestade, nós precisamos então aliviar o barco jogando fora nossas cargas, né? E no versículo 20, eles haviam perdido as esperanças. Todos aqueles que estavam no navio, fora Paulo, eles haviam perdido as esperanças. A tempestade estava tão grande, estava tão ruim, fazia dias que eles não viam a luz do sol, não viam as estrelas, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, eles estavam desesperados, eles ficaram com tanto medo, eles falaram: chegamos no nosso limite, não vai dar mais, nós vamos ficar por aqui mesmo, acabou, chega. Eles perderam as esperanças. O versículo 20 diz o seguinte: durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. E nós, na nossa vida, nesses tempos difíceis, tempos onde o desemprego está imperando, alta taxa de desemprego, pessoas com depressão, tristes, desanimadas, sem esperança. Sem esperança. Ficamos abatidos, desanimados dentro dos nossos lares, mas tinha alguém ali que tinha esperança, e esse alguém era Paulo. Paulo ele traz esperança àqueles homens. Lá no versículo 22, olha só o que Paulo diz: mas agora eu peço que vocês tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Então, não desanime não. A tempestade está ruim, está difícil, você chegou no seu limite, não desanime não.
Olha só o que Paulo nos relata mais para frente no 23, a seguir: digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Não desanime, tenha coragem. No meio da tempestade, da dificuldade, dos momentos de crise, tenha coragem. Deus está cuidando de você e daqueles que estão com você nesse barco. No barco da sua família, no barco do seu emprego, no barco da sua casa. Ele está cuidando. Ele está cuidando de vocês. Há uma promessa de Deus para Paulo e aqueles homens. Eles iriam sobreviver. A promessa de Deus, ela é real, e Ele cuida de todos, daquelas pessoas de Paulo. Ele cuida de mim e de você. Lá no versículo 33, nós já estamos quase ensinando, tá? Não posso me alongar muito, mas essa história é muito bonita. Se você tiver um tempo essa semana, leia, medite nessa passagem, que é nos ensina muita coisa. Lá no versículo 33 diz o seguinte: de madrugada, Paulo pediu que todos comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. A gente vê que aquelas pessoas, elas ficaram praticamente 14 dias sem se alimentar. Elas estavam fracas, estavam cansadas, estavam exaustas. E o que isso tem a ver comigo, Mateus? O que isso traz para mim? Aquelas pessoas, elas precisavam se alimentar. E nós também precisamos nos alimentar nesses momentos difíceis, nos momentos escuros, nos momentos de tempestade. A gente precisa comer alguma coisa, comer algo. E comer o que, Mateus? Você vai falar para mim? Está aqui, ó, a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dela todo dia. Precisamos orar todo dia. Precisamos nos aproximar de Deus todo dia. Porque nós vamos ficar igual marinheiros se nós não comermos, desanimados, cansados, não vão suportar a tempestade, vão morrer. Então não desista. Busque a Deus, busque na palavra de Deus, busque em oração. Deus, Ele quer que você se alimente da palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos orar, mesmo que a gente não possa estar reunidos aqui na igreja, na casa de Deus, porque a igreja hoje é onde? É a sua casa, é a sua família, é a sua esposa, é os seus filhos, é você marido. Você é a igreja, nós somos a igreja. Então busque nesse tempo. Se você é sozinho, ore, medite na palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas que estão próximas a você. Assim como Paulo compartilhou a promessa, falou: ó, eu vou sobreviver, mas vocês também vão. A promessa de Deus é para vocês também. Compartilhe com as pessoas que estão próximas de você. Então você não está sozinho, você é a igreja. Então, se você se alimentar, você vencerá o desânimo, a tristeza, a fraqueza espiritual. Você vence ela através da palavra de Deus, da oração. São coisas que a gente precisa fazer constantemente. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar, eu queria contar para vocês um testemunho de um jovem chamado Roger Sims. Esse Roger Sims, ele era um cara que ele era jovem, ele era cristão, ele tinha lá seus 18 anos, ele estava prestando serviço ao exército, né, lá nos Estados Unidos, ele prestava um serviço lá,
E então chegou o grande e sonhado dia de deixar o exército, né? O pessoal fala, deu a baixa, né? Deu a baixa do exército. E aí ele serviu, tudo bonitinho, e o quartel que ele servia da cidade onde ele morava era muito longe. Então aí o quartel ficava próximo à rodovia, ele saiu do seu quartel feliz, porque deu o último dia de baixa dele, contente, e aí ele ficou ali na beira da rodovia pedindo carona para quem pudesse levá-lo ao seu destino, né, à sua casa. Então Roger Sims relata que de repente ele vê um carro preto, lindo, de última geração, chega, ele até brilhava assim, top, chique. Aí ele pensou na cabeça dele, esse cara não vai parar, para mim ainda, estou pedindo carona, não vai parar. Mas Roger Sims fez o sinal com o dedo, né, pedindo carona, ensinando que ele queria carona. E aí de repente aquele carro preto ele encosta no acostamento. Aí Roger Sims chega perto, abre a porta, coloca suas coisas no banco de trás, senta no banco da frente. Então o senhor pergunta, eles se apresentam, né? Roger Sims fala para o motorista, eu sou o Roger Sims. Ele fala, eu sou o Sr. Hanover. O nome do rapaz que estava dirigindo é o Sr. Hanover. Ele já era um homem de idade, tinha lá uma certa idade, já seus 50 para cima. E aí o Sr. Hanover pergunta, você está indo para onde? Ele fala assim, eu estou indo para uma cidade X. Ele falou, eu estou indo para Chicago. Ele falou, não, mas para mim serve, porque eu vou ficar no meio do caminho. O Roger Sims falou, não, eu vou ficar no meio do caminho, mas já me ajuda. Então os dois seguem viagem e começam a conversar. Eu sou o Roger Sims, eu sou tal. Aí eles começam a falar, eu saí do exército agora há pouco, tal, dei baixa. Aí o Sr. Hanover começa a contar para ele também a história de vida do exército dele, que ele também passou e tal, e a viagem vai continuando. E aí Roger Sims, ele sente no coração dele muito forte de falar de Jesus para aquele senhor. Só que aí ele entra num dilema. Ele fala, não, mas como é que eu vou falar para um homem? O cara é rico, tem um carrão novo, o cara tem empresa, é um empresário muito rico, já tem idade, o que eu tenho para oferecer para ele? E aí Roger Sims fica naquela luta, pensando se ele fala de Jesus, se ele não fala, o que ele faz. E aí ele toma a decisão. Ele fala, Sr. Hanover, eu posso falar uma coisa muito séria para o senhor? Aí o Sr. Hanover fala, claro, pode falar. E aí o Sr. Hanover, o Roger Sims, ele fala o seguinte, ele fala, Jesus ele veio ao mundo, ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar, e faz o apelo, pergunta se ele gostaria de aceitar Jesus, do Sr. Hanover. Na mesma hora, o Sr. Hanover ele joga o carro para o acostamento, dá aquela freada brusca. Roger Sims dá aquele susto dele lá, que ele toma um susto. E aí o Sr. Hanover ele para e chora compulsivamente. Ele começa a chorar profundamente. Roger Sims fica ali do lado sem entender o que estava acontecendo com o Sr. Hanover, ele fica perdido. E aí o Sr. Hanover fala assim para o Roger Sims, olha Roger, essa foi a melhor proposta que alguém já fez na minha vida inteira. E aí eles continuam a viagem, Roger Sims ele faz uma breve oração com o Sr. Hanover, ele ora, apresentando ele a Jesus, né, entregando a vida dele a Jesus. E aí eles continuam a viagem. Roger Sims para no meio do caminho, agradece a carona. O Sr. Hanover dá o cartão para ele da empresa dele, se você precisar de alguma coisa, se me liga, tal, beleza. Aí Roger Sims vai para a casa dele e o Sr. Hanover continua para Chicago. 5 anos depois, Roger Sims já estava casado. Ele abriu uma empresa, uma pequena empresa, e aí ele precisou ir para Chicago para fazer algumas compras para aquela empresa que ele tinha, né? E Roger Sims, quando ele lembra de Chicago, ele lembra do Sr. Hanover. E aí ele vai para Chicago, ele chega lá, aí ele acha a empresa, um prédio lindo, maravilhoso, aqueles prédios telhados assim, chiques da cidade, né? Da empresa do Sr. Hanover, aquele prédio lindo que a gente olha assim e fica até babando. Ele chega lá, ele olha aquele prédio
E aí ele entra na recepção e fala: eu gostaria de falar com o senhor Hanover. Aí a moça da recepção estava cheia de coisa assim, ela falou: vai para uma outra recepção lá em tal andar, sobe lá e fala com a pessoa. Aí ele subiu, aí falou com a secretária, falou: eu gostaria de falar com o senhor Hanover. Aí ela olha para ele assim, com um olhar meio: mas você tem hora marcada? Aí ele fala assim: não, eu não tenho hora marcada, eu não tenho, eu sou amigo dele, conheci ele há 5 anos atrás, eu queria ver ele aqui hoje. Aí ela fala: só um minutinho. Aí ela entra numa sala, demora um pouquinho, ela sai, e aí ela fala para o Roger Simpson para entrar naquela sala. Aí ele entra, aí ele vê aquela sala de reuniões chique, né? Aquela mesa gigantesca, com um monte de cadeira, de madeira poderosa, essa madeira que dura anos, né? Que a gente fala. E aquela mesa chique, e aí tem uma mulher sentada. Aí tudo bem? Tudo bem. Eu sou a senhora Hanover, que era a esposa do homem que ele havia conhecido naquele carro. Aí ela falou assim: mas de onde você conhece meu marido? Aí ele falou: há 5 anos atrás eu peguei uma carona com ele. Ela falou: você se lembra da data? Ele falou: sim, eu lembro, foi o dia que eu dei baixa no exército. Ficou inesquecível para ele, né? Há 5 anos atrás. E aí a senhora Hanover, ela para, pensa e fala assim: aconteceu alguma coisa extraordinária nessa viagem que você foi com ele? Aconteceu algo diferente? Aí Roger Simpson começa a sentir a mesma coisa que ele sentiu com o senhor Hanover lá no carro. Ele fala: mas será que eu conto para ela que o marido dela aceitou Jesus? E agora? Será que eu falo? Será que eu não falo? Aquela agonia. E aí ele pega e fala: bom, eu sou cristão, não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Ele falou assim: é o seguinte, aconteceu, a gente estava seguindo, ele estava seguindo para Chicago, eu ia parar no meio do caminho, e aí eu falei de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus naquele momento. Mas eu desci, segui meu caminho, e ele seguiu dele. Quando ele termina de contar isso, e ele olha para a senhora Hanover, ela estava chorando compulsivamente. E aí depois de um tempo ela conversa com ele, fala: Roger, aconteceu o seguinte, há 5 anos atrás, depois que meu esposo deixou você no seu ponto de destino, depois disso ele sofreu um acidente, bateu de frente no caminhão e ele faleceu. E Deus lhe tinha me dado uma promessa, ele tinha me falado que o meu esposo, ele ia ser salvo, ele ia aceitar Jesus, porque ele não era cristão. E eu sempre orava para que isso acontecesse. Só que há 5 anos atrás eu me desiludi. Eu falei: Deus prometeu para mim que meu esposo seria salvo, e ele não foi, ele não aceitou Jesus. Mas agora que você me contou esse relato, agora eu vejo o quão errado eu estava de ter me afastado dos caminhos do Senhor, porque Ele cumpre as promessas que Ele faz. Ele usou a sua vida para cumprir a promessa com meu marido. E hoje eu vejo que realmente Deus, Ele é um Deus de promessas. E o que eu tenho para dizer com essa história para você é o seguinte: Deus, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpriu a palavra com Paulo. Ele protegeu a Paulo e todos aqueles que estavam com ele naquele navio. Nenhum se perdeu. Se você olhar no fim da história, você vai ver que eles conseguiram chegar a uma ilha, a ilha de Malta, e todos eles sobreviveram, nenhum se perdeu. E Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Então Deus está dizendo para nós hoje: eu estou cuidando de vocês no meio dessa tempestade, eu estou cuidando dos que estão com você, eu estou cuidando de você. Se o desemprego está ruim, se a vida está difícil para todo mundo, está difícil, creia, Deus está cuidando de você, e Ele cumpre o que Ele diz. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, para que nenhum homem minta, mas Deus não mente. O homem pode mentir, mas Deus, Ele não mente, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir com a sua palavra. Amém? E é isso, meus queridos, é isso que eu tenho para trazer para nós hoje. Deus, Ele está nos guardando nos momentos difíceis,
nos momentos de tempestade da minha e da sua vida, tem alguém que cuida da gente. E esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus. Ele guia o nosso barco, e Ele não vai deixar que nenhum dos nossos se percam, inclusive nós mesmos. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós entramos em Tua presença nessa noite, Senhor, agradecidos, Pai, porque nós entendemos nessa noite que o Senhor tem cuidado dos seus. Aleluia. O Senhor tem cuidado daqueles que estão sobre o Teu mandar, Senhor Jesus, estão debaixo das Tuas mãos. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor, aleluia. O Senhor é santo e justo e poderoso para nos livrar dos momentos difíceis, da tempestade, Senhor. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, e nós só temos motivos para agradecer ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que acalma a tempestade, aquele que cuida de nós. Senhor, em nome de Jesus, que todos os fardos pesados que nós sentimos no nosso coração, as angústias, as tristezas, as depressões, tudo, Senhor, vai embora em nome de Jesus, pelo Teu poder e pela Tua glória, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesses dias difíceis, nos alimentar da Tua palavra, nos alimentar, Senhor, na oração, que nós possamos estar de joelhos diante de Ti, buscando a face do Deus verdadeiro. Dias difíceis, vem, Senhor Jesus, mas nós vencemos em nome de Jesus. Nós vencemos em nome de Jesus. Cuida de cada família que está nos assistindo, cada pessoa, cada irmão, Senhor, que todo pedido de oração, Senhor Jesus, que o Senhor venha entrar com providências, Pai amado, venha trazer um renovo, venha trazer a presença do Teu Espírito Santo, guiando e conduzindo a cada um de nós, nestes dias difíceis, Pai amado. Fica conosco, nos abençoe, nos dê uma noite abençoada por Ti, Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos e somos agradecidos a Ti, Deus, por tão grande amor e por tão maravilhosa bondade que o Senhor tem por nós. Amém, Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam até este momento. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua vida, possa fazer morada no seu coração. Amém. Vamos nos despedir então no modo oficial da UMAP, dos jovens. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.